Oremos ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui estamos em tua presença agradecidos pela vida, por este dia que estás nos concedendo, e pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo se faça presente conosco ao estudarmos a tua palavra. Abra nossa mente para entendermos e colocarmos em prática os teus ensinamentos. Queremos, Pai, colocar em tuas mãos todos os que estudam conosco a Bíblia, todos que nos escrevem, todos que pedem orações. Tu conheces cada um. Estejas abençoando, dando vitórias. Apresentamos a Ti o agradecimento da Nancy Mota, agradecida pela cirurgia de sua irmã Rita, transcorreu tudo bem, louvado seja o Teu nome. Pedimos que abençoes o Luiz Santos, Maria Ângela, Joaquim Bittencourt, Isaura Silva, Márcia Fadini, Antônia Almeida, Ana Lu Neves, Terezinha Brandão, Ilma Casagrande, Maria Célia, Sônia Marisa, e ela pede pelos alunos da classe bíblica no Brooklyn, em São Paulo, que sejam tocados pelo Teu Espírito Santo. Enfim, Pai, abençoe todos os demais pedidos e familiares desses nomes que nós citamos, em nome de Jesus. Amém. Estamos no nosso primeiro estudo de lições de fé do livro de Josué. Começamos ontem falando a respeito de receita para o sucesso na nossa vida espiritual, também na nossa vida material, na nossa vida conjugal, nos nossos negócios. Existe na palavra de Deus a receita para o sucesso. É nós confiarmos em Deus, é nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, porque Ele garante estar conosco, Ele pede que sejamos fortes, porque Ele está conosco e a vitória nos é garantida através da presença de Deus em nossa vida. Ontem nós começamos aqui falando a respeito de um novo Moisés que agora estava liderando o povo de Israel para entrar em Canaã. E esse novo Moisés, que é exatamente Josué, é-nos dito aqui em Êxodo 33, no verso 11, é-nos dito que ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava na tenda. Então aqui, Josué, ele é chamado de auxiliar de Moisés. E quando nós lemos em Números no capítulo 14, no verso 6, nos diz assim: 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, rasgaram suas roupas. Aqui foi quando aqueles 10 espias disseram que não seria possível entrar na terra que eles haviam espiado. E Josué e Calebe rasgaram suas roupas. No verso 30 do capítulo 14 de Números, nos diz assim: não entrarão nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morassem. As únicas exceções serão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, por causa daquela rebelião, porque eles não creram que poderiam entrar, Deus disse que eles não entrariam na terra. E somente Josué e Calebe, daqueles que saíram do Egito, que tinham mais de 20 anos na época que saíram. No verso 38 de Números 14, o verso 38 nos diz: dos homens que haviam feito o reconhecimento da terra, apenas Josué e Calebe sobreviveram. Vejam, é o que eu disse, todos os que tinham mais de 20 anos quando saíram do Egito morreram no deserto. Foram 40 anos de peregrinação por causa da incredulidade e dureza de coração que aqueles 10 espias fizeram o povo crer que seria impossível entrar na terra. E apenas 2, Josué e Calebe, que permaneceram firmes, confiantes na palavra do Senhor, esses 2 entraram. O restante todos morreram no deserto. E também nós lemos aqui em Números 27 e no verso 18, o Senhor respondeu: convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito, e coloque as mãos sobre ele. Aqui então Josué sendo ungido para assumir o lugar de Moisés na liderança do povo. Deus disse para que impusessem as mãos sobre Josué.
Então, nós temos várias referências nos livros que Moisés escreveu, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Nós temos várias referências a respeito de Josué. E essas referências, elas dizem que Josué era um auxiliar de Moisés. Moisés era servo do Senhor e Josué auxiliar. Mas quando nós vamos chegar lá no final do livro de Josué, que nós estaremos aqui estudando, nós vamos ver que lá no final Josué também passa a ser chamado de servo do Senhor. Muitas das vezes nós somos chamados para exercer alguma função na igreja e nós queremos logo ser reconhecidos, né? Usar aquele título que nos foi dado e achamos que aquilo para nós é importante. Mas Josué, ele teve humildade para liderar o povo de Israel como um auxiliar. Mesmo depois que ele assumiu o comando, ele teve humildade suficiente, ele não se achava. É tanto que, quando Deus chamou e disse que era para ungir Josué, ele se achava incapaz. E é exatamente isso que acontece. As pessoas que procuram buscar a presença de Deus em sua vida, sempre que são chamados para realizar algum trabalho, exercer alguma função, humildemente, eles sabem que são incapazes. Mas, como Deus prometeu a Josué que estaria com ele, que Josué fosse forte, e então Deus também promete a nós que nós confiemos nele, que nós nos coloquemos nas mãos dele. Por quê? Porque a vitória, o sucesso naquilo que nós vamos fazer, não vem de nós, vem de Deus, que está no controle de todas as coisas. Aqui no capítulo 1 de Josué, nós encontramos aqui a ordem que Deus então dá a Josué. E Deus então diz para Josué para que atravesse o Jordão juntamente com o povo de Israel. Josué capítulo 1, a partir do verso 2, diz assim: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a você todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você. Assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Então aqui Deus dá a ordem para que Josué atravesse o rio Jordão. Era apenas o rio que estava separando o povo de Israel do deserto para a terra prometida. Existe até um hino que nós conhecemos muito e já cantamos ele muitas vezes na igreja, nas igrejas. Estou às margens do rio Jordão e lanço além o olhar. Saudoso estou. Nós estamos às margens do rio Jordão, apenas esperando Jesus voltar para que nós possamos cruzar este rio e entrar na Canaã celestial. É a única coisa que está nos separando. Mas sabemos que Deus ele está no controle. E assim como ele esteve com Josué, Deus disse aqui para Josué: eu estarei com você. Ninguém será capaz de lhe resistir. Não era pela força de Josué, não era pela capacidade dele ser um guerreiro, lutador, não. Eu estarei com você. E nós precisamos, irmãos, ter essa certeza também, que Deus ele promete estar conosco nas lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Nós não venceremos qualquer provação, qualquer tentação, qualquer dificuldade sozinhos. Nós precisamos confiar de que Deus ele está conosco. E veio também a ordem para que Josué conquistasse a terra. Aqui Josué capítulo 1, versos 10 e 11 diz assim: Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Vem então a ordem para que conquistem a terra. E como nós sabemos, o primeiro empecilho ali ao entrar na terra de Canaã
era Jericó, mas futuramente, mais à frente, nós vamos estudar sobre essa questão. Veio também a ordem para que a terra fosse dividida entre as tribos. Aqui em Josué, capítulo 1, a partir do verso 12, diz assim: Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhes concede um lugar de descanso e lhes dá esta terra. Suas esposas, seus filhos e seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes completamente armados atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles como concedeu a vocês e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou que vocês tomassem posse. Então vem aqui a divisão das terras por tribos e havia também instruções de como os valentes guerreiros, eles seguiriam à frente, ajudando na posse da terra. Eles não iriam sozinhos, mas iriam homens de guerra, lutadores valentes, para poder ir expulsando os inimigos da terra e eles tomando posse. E por fim, Deus, ele requer obediência aos seus ensinamentos. Deus requer obediência às suas leis. E foi exatamente o que ele exigiu de Josué e do povo de Israel. Está aqui em Josué capítulo 1, a partir do verso 16. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Então, esses 4 verbos foram usados aqui por Deus, falando com Josué, para que cruzassem o Jordão, atravessassem o Rio Jordão, para que tomassem posse da terra e para que aquela terra que eles estavam agora tomando posse fosse dividida entre as tribos, assim como Moisés havia dito que onde pisaram os pés dos espias, toda aquela terra seria do povo de Israel. E, por fim, Deus disse que eles deveriam estar prontos a servir. E também nós precisamos obedecer às ordens de Deus. Nós precisamos estar prontos a ouvir o que Deus nos fala através da sua palavra. Não é o que nós achamos, o que nós pensamos que está certo. Está na Bíblia o que nós deveremos fazer e o que Deus pede de nós. Tão somente sejamos humildes o suficiente para aceitar a vontade de Deus em nossa vida e ter a certeza de que Ele está conosco, de que nós não estamos sozinhos e que nós, após termos recebido de Deus as bênçãos, as vitórias, nós estejamos também prontos para servir ao nosso semelhante. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Vamos retornar amanhã para dar sequência a este nosso primeiro estudo do livro de Josué e queremos desejar a todos vocês que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém.